Oi, gente, bem-vindos a mais um Sofia em Off. Eu sou a Sofia E eu sou Felipe. e hoje vamos falar sobre sentimentos negativos no geral. A gente não Sim, tem um tema específico, mas são sentimentos que a gente não gosta de sentir, exato. né? Exemplo: ciúmes, Ê! inveja, Ah, possessividade, raiva. raiva, vingança. Esses sentimentos que a gente sente, né? Porque somos seres humanos, mas se a gente pudesse não sentir, a gente não sentiria, né? Eu não sentiria. Se bem que assim, né? Tem uns que motivam, né? Parando pra pensar, o que seria do ser humano se tudo fosse só flores? Ia ser uma merda, né? Ia Porque ser eu acho que parando pra pensar agora na sua trajetória, na minha trajetória, eu acho que muita das coisas negativas que a gente sentiu durante a nossa vida tornaram a gente as pessoas que nós somos hoje, Não, não com é? certeza. Eu penso que, tipo assim, exemplo. Tem coisas que eu não gostaria de sentir, tipo, ciúme. E tu sente? Um pouco. Ah, Um entendi. pouquinho só. Mas, tipo, pra mim, ciúme é um sentimento que não me motiva. Tipo, por exemplo, impulsividade motiva. Porque muitas coisas eu fiz na minha vida. Eu não sou uma pessoa muito impulsiva, mas muitas coisas eu fiz gerada por essa urgência, sabe? Entendi. Vingança, não necessariamente, mas, tipo, às vezes é tipo, vou fazer isso pra mostrar pra pessoa que eu sou capaz, Entendi. sabe? Do que eu sou capaz de fazer? É, Eu acho que, no geral, falando sobre sentimentos negativos, eu acho que é aquela velha coisa de. Pro mundo, claro. O problema não é o que você sente, e sim como você age com relação ao que você sente. Então, por exemplo, eu sou ciumento normal ali, mas mais com os meus amigos, por exemplo. tu é mais Entendeu? ciumento com Com as os meus amizades amigos. do que Com com o certeza, relacionamento. com relacionamento. Mas eu já tive em um relacionamento em que eu era muito ciumento pelas inseguranças que eu tinha com relação a essa relação. E ela me trazia muito essa sensação de impulsividade, entendeu? De uma urgência negativa, Sim. sabe? Que hoje em dia, caso eu sinta ciúmes, ela não vem mais, assim, é uma coisa que tá ali racionalizada, que tá controlada, porque não significa que eu não sinta, Mas não vem entendeu? nem nos. Ai, sentir o ciúme, é o primeiro pensamento que vem é esse pensamento impulsivo. Ah, não, o pensamento ele vai vir, com Mas certeza, mas a não age, decisão né? de agir ou não com relação a ele Exatamente. fica ao meu critério, né? Então, eu não sei você, mas eu, por exemplo, já fui uma pessoa muito vingativa. Era um sabor pra mim a vingança e, tipo assim, eu me sentia realizado e. Nossa, foi psicopata falando aqui. Não, mas eu Amigo, sentia que. tanta gente vai se identificar. Você Eu, não tá entendendo? eu sentia que a justiça estava sendo feita, porque eu tinha uma vontade de quando alguém, sei lá, me colocava num lugar de me fazer sentir mal, eu queria que a pessoa se sentisse da A mesma mesma coisa. forma Sim. que eu me senti Inclusive, pela eu acho vez. que o ciúme vem daí. Na verdade, todos esses sentimentos. Não, todos não. Sentimentos negativos não. Mas eu acho que o ciúme vem daí. Tipo, eu tô tão afetada com isso que eu quero que você sinta também. Então, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é ou uma vingança, ou um gelo que você vai dar na pessoa, ou você vai tratar a pessoa mal porque você quer que ela sinta um pouco daquilo que você tá Uhum. sentindo também, né? Então, eu acho que quando ele não tá racionalizado, quando ele não tá ali trabalhado bem, é a primeira coisa que passa pela cabeça, né? E eu acho que é aquele famoso entendimento, né? Que parece que é zoeira, mas é o que todo mundo fala. A gente não é um bando de animal. Quer dizer, A nós gente somos animais, mas primitivamente, sim, mas não exato, somos, né? pra gente pegar esses sentimentos e deixar com que eles consumam a gente. Dá vontade às vezes, sim, entendeu? Mas, por exemplo, recentemente eu passei por algumas situações na minha vida, de algumas coisas pequenas e tudo mais que me chatearam, mas eu já me conheço. Então, por exemplo, quando eu sinto essas sensações pela primeira vez, eu já penso, não, porque eu vou fazer isso e aquilo e tudo mais, eu já começo nesse lugar.
Mas na minha cabeça, lá no fundo, ela tá, você já sentiu isso, você já sabe como isso funciona. Daqui a 1 hora, você vai olhar pra esse problema, pra esse sentimento que você tá sentindo de outra forma e você não vai querer fazer o que você tá pensando em fazer. Sim. Entendeu? E aí, se você fizer, você vai se arrepender. Nós somos previsíveis, né? Nós somos Sim. previsíveis. E assim, eu não tô julgando, porque eu também sou assim às vezes. Tem vezes que eu sou, tem vezes que eu não sou, porque ainda estou aprendendo, né? Mas é muito estranho esse sentimento da gente querer fazer o outro se sentir mal porque a gente se sentiu mal. Sendo que às vezes nem foi uma coisa que a pessoa mesma motivou pra gente. Então, eu só vou ficar bem quando o outro se sentir mal. Eu sei que é uma coisa, é uma vibe meio de justiça, né? Uhum. Tipo, a justiça está sendo feita. Então a pessoa se sentiu da mesma forma que eu, então estamos aqui equiparados. Mas se você parar pra pensar na base, na teoria mesmo, é muito estranho. Tipo, você não deveria se resolver com você antes de fazer o outro se sentir mal, de alguma forma, sabe? Uhum. Mas, obviamente, na hora, né? Na hora do impulso. Por isso que é importante, né? A minha terapeuta, às vezes, tipo, tá com raiva? Escreve a mensagem, guarda a mensagem. Daqui a 1 hora você relê a mensagem. Sim. Aí eu acho que já entra o famoso como reconhecer e lidar com esses sentimentos negativos, mas que a gente acaba sentindo. Entendeu? Que, por exemplo, isso que você citou que a sua terapeuta fala é uma das formas. Entendeu? Porque às vezes também, eu não sei se você já se encontrou nesse lugar, mas eu já me encontrei nesse lugar que estou sentindo uma coisa e não sei o que é, eu só sei que é algo ruim. Aham. E como que eu vou fazer pra resolver isso se nem eu sei o que eu estou sentindo? Sim. Entendeu? Às vezes não é tão rápido, às vezes demora É. dias. Por isso que outra coisa que minha terapeuta fala é que cada pessoa tem um tempo. Então, às vezes você demora 2 horas pra resolver um problema aí na sua cabeça. Às vezes eu posso demorar 2 dias, Sim. sabe? Então, às vezes um problema não some tão rápido da minha cabeça. Sim. Justamente porque às vezes é a primeira vez que você tá sentindo aquilo. É o primeiro contato que você tá tendo com aquele sentimento. E, gente, sentir uma coisa pela primeira vez é muito estranho. Parece que você tá dando os primeiros passos de quando você é bebê, assim. Porque é muito esquisito. Você literalmente não sabe o que fazer. Sim. Né? Tinha um momento da minha vida que eu tava sentindo umas coisas muito... uns sentimentos assim que não eram tão legais. E uma das coisas que me ajudava muito a colocar minha cabeça no lugar era sair pela rua pra andar. Não que fosse muito seguro, né? Porque estamos em São Paulo. Mas eu pegava... No meio da Bela Vista, você sai andando Exatamente. ali. Não sei se é muito interessante, mas... E aí eu pegava meu fone, colocava música, cara, e saía. E andava 40 minutos e andava 1 hora. E juro pra você que os sentimentos, assim, os pensamentos se assentavam, assim, sabe? Sim. Então eu acho que você buscar formas de controle para um sentimento negativo que te dá impulsividade é uma coisa muito interessante, assim, porque eu acho que te ajuda a não se arrepender de algumas atitudes que você pode tomar ali no momento, né, do ápice do sentimento. Não, exatamente. Eu acho que nesse momento, tipo, se você pensa, eu preciso tomar um ar. Teve uma vez que eu tava muito estressada e a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma aula de spinning. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu descontei todo o meu... Eu saí da aula 1 hora depois renovada. Então, seja correr na rua, seja correr numa esteira, seja andar e tal, tipo... Às vezes, realmente, você precisa externalizar. Às vezes tem tanta coisa na cabeça, você precisa colocar isso, né, essa energia pra fora. E cada pessoa tem uma forma de lidar. Tem gente que só escuta música, tem gente que vai arrumar a casa, tem gente que toma um banho, tem gente que lê um livro, tem gente que sai na rua, sabe? Sim. Outra coisa importante também que eu percebo muito, não falando por mim, mas falando pelas pessoas que estão na minha volta, é que tem muita gente que não consegue lidar com esses sentimentos, que se sente culpada, se sente menor, ou sei lá, eu mesmo tenho amizades que têm muitas questões em sentir ciúmes, entendeu? Tipo assim, como assim eu tô sentindo ciúme e tudo mais? Eu falo, cara, é um sentimento normal, não é uma escolha. Sim. É óbvio que se fosse pra escolher, ninguém sentia. Sim. Entendeu? Eu acho que a pessoa se sente num lugar inferior, né? Porque o ciúme traz isso. A última vez que eu senti ciúme foi hoje. E aí assim que eu senti, mas como eu já conheço, né? Assim que bateu o ciúme, eu me senti, que ódio, que porra é essa, vai se fuder e tal. 1 hora depois eu tava tipo, tá, não é tão mais importante assim. Na hora, a vontade de fazer um pronunciamento. Na hora, a vontade de mandar tomar no cu. 4 horas depois eu tava, foda-se. E uma coisa que eu observo também é que depois quando passa o meu ciúme, por exemplo, eu fico me questionando, eu falo, será que eu tô passando pano
pro meu sentimento? Com Ou será que certeza. realmente já passou? Sabe? Então é um questionamento que eu tenho bastante. Eu tenho sentido muito essa sensação de questionar, porque a gente tá numa geração que a gente tá discutindo muitos assuntos e a gente fala muito sobre ser tóxico ou não, e aí eu acho que isso é uma linha muito tênue entre você, putz, será que eu estou sendo tóxico? Será que eu estou certo? Será que eu estou passando um pano para não querer ser tóxico? Então, esse questionamento eu tenho plenas... eu sei bem como você está se sentindo, porque eu penso nisso, assim, às vezes, com algumas questões na minha vida também. Justamente pelo fato da gente sempre buscar evoluir, a gente pensa, tipo, pô, mas esse assunto me incomodou, me deu uma pontada no coração, 4 horas depois, eu já tô meio foda-se pra isso. Será que eu tô foda-se mesmo? Ou será que eu tô tipo, não vou me colocar nesse lugar, então eu não sinto isso, sabe? E eu acho que com o passar dos dias também, o que eu costumo colocar na minha vida é tipo, com o passar dos dias, se esse assunto continuar na minha cabeça, significa que eu passei pano. Se eu não lembrar mais disso, ou se significa isso que você precisa resolver ele de alguma forma. não fica ali, né? Aí precisa ver o que é. E você, com relação a esses sentimentos negativos, você sempre foi mais de racionalizar ou já teve alguma parte da sua vida que você foi mais impulsiva com relação a isso? Olha, eu sempre racionalizei bem, mas um sentimento que Jesus amado, eu senti poucas vezes na vida, mas eu já senti foi inveja. Foi essa. Gente, nem eu tava sabendo dessa revelação eu já senti, aqui. assim, coisa de quando eu era escola, sabe? Tá. Tipo, eu intitulo de inveja porque é aquilo de, tipo, queria ter o que essa pessoa tem, sabe? Mas era num lugar... É porque a inveja, pra mim, é uma coisa muito complicada. Porque a inveja, num consentimento geral, é uma coisa negativa. Eu penso. Só que não seria negativo só caso você desejasse mal pra pessoa, assim? Porque eu não enxergo, por exemplo, eu vejo, sei lá, uma pessoa muito bem de vida. Eu penso, eu queria ser bem de vida. Né? Exato, eu queria ser bem de vida, mas eu não queria que ela fosse mal. Eu não entendeu? sei se eu não intitulo a inveja nesse lugar, apesar do nome ter um peso muito grande. Por isso que a gente tá falando de sentimentos ruins, né? Eu não sei, pode ser que esteja nesse lugar, mas o que eu intitulo inveja pra mim é tipo você olhar pra uma pessoa e querer ter o que ela tem, mas eu nunca desejei que as pessoas caíssem, Exato. Sabe? Mas pra mim era muito desconfortável sentir esse desejo de ter o que a pessoa tem e não sei nem explicar direito, na verdade, porque eu nunca trabalhei muito isso, sabe? Então não sei se é uma coisa de... eu acho que tem... Exemplo, o que eu considero na minha cabeça é que eu já invejei pessoas que eu admiro. Então, ao mesmo tempo que eu admiro a pessoa, eu queria ter o que ela tem. Mas eu não sei se entra num lugar de inveja, entra num lugar de comparação. Entra num lugar de, poxa, olha o que essa pessoa tá fazendo, eu poderia fazer também. Ou enfim, não sei intitular direito esse sentimento. Mas só voltando com relação ao que a gente estava falando sobre você sentir essa impulsividade com relação a esses sentimentos negativos. Você estava dizendo que você sempre racionalizou bem. Mas, e aí, você já sentiu, quando você era mais nova, em algum momento você já foi mais impulsiva, assim? Olha, não, o que eu trabalho hoje em dia pra fazer é porque toda vez que eu sentia um sentimento negativo, eu me afastava das pessoas, né? Então eu nem tentava resolver. Pra mim, sentir, exemplo, ciúme, ou me sentir... Ou a pessoa... Mas se a gente parar pra pensar, você só se afastar também é um sentimento impulsivo, impulsividade, né? eu acho que é isso. Só que é indireto, é um passivo a outra pessoa, mas... Sim, é porque talvez na minha concepção o que mais dói é a ausência, né? Então, isso pra mim era o que mais ia doer na pessoa. Então, não dar a chance de resolver, pra não dar a chance de talvez eu me sentir trouxa em algum sentido, eu me afastava. Entendi. Então, trabalhar para conversar, externalizar os sentimentos é uma coisa dos últimos anos meus, sabe? Tanto em amizade quanto em... Porque várias vezes eu me senti desrespeitada desde a escola e eu não fazia nada. Ou eu externalizava isso em forma de brincadeira ofensiva, ou eu apenas me afastava, sabe? Entendi. Então, principalmente com relacionamentos amorosos, sempre me afastei. Sempre. Então, não gostei disso, afasto. Zero saudável, mas... eu, Felipe, falando por mim assim, eu me considero, num geral, uma pessoa impulsiva.
entendeu? Só que eu acho que com o passar dos anos eu comecei a racionalizar tanto as coisas, tanto, que eu consigo minar essa impulsividade. Mas antes de aprender isso, nossa, eu até hoje eu sou uma pessoa, eu acho que você não deve perceber muito, ou talvez perceba, mas no meu cotidiano eu sou uma pessoa muito estressada, eu me estresso muito fácil, entendeu? E me dá mini raivas assim, sabe? E às vezes eu acabo, sei lá, falando num tom que eu já me arrependo em seguida, entendeu? Instantaneamente. Eu não sei se você já sentiu isso. E eu lembro que quando eu era mais jovem, isso foi uma chave que me fez mudar algumas atitudes que eu tenho, que foi uma amiga minha que chegou e falou assim, ó, Felipe, você é uma pessoa muito intolerante. Se você continuar dessa forma, ninguém mais vai querer ser seu amigo. Aí eu falei, nossa, pra alguém falar isso, realmente o negócio tá pesado. Aí eu comecei a rever algumas coisas, mas eu ainda tenho uma impulsividade muito grande, assim, sabe? Que eu tento controlar com a minha racionalidade, mas nem sempre eu consigo. Não acho muito, viu? Pelo menos comigo não. Pode ser que em outras áreas talvez sim. Eu Sim. entendo esses minis estresses, eu também Tipo tenho. uns gritos que tu me manda no WhatsApp às vezes. Porque é um lugar seguro, entendeu? Mas eu já gritei Mas tu grita, puta. tu grita desabafando pra mim. E não pra pessoa que te Não, irritou. jamais. Jamais. No trânsito eu não brigo, eu não buzino. Então é isso. Eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que é estranho você internalizar, tem coisas que não vale a pena externalizar. Você tem que rever Sim. o que você tá externalizando. Com certeza. Ao ponto de você abrir a janela, exemplo, do seu carro e você gritar, mandar alguém se fuder, não acho legal. Você faz isso? Não é legal. Não, eu nem dirijo. Ah, tá. Que bom. Arruma briga na rua, arruma briga em bar, Com arruma certeza. briga. Tem gente que sai caçando confusão. Tem entendeu? gente que vai pra fazer isso. Exatamente. E ó, eu vou ser bem sincero aqui com vocês que estão ouvindo. Eu já senti vontade de brigar na rua, assim, em festa, porque realmente tem pessoas que não respeitam o limite e os espaços das outras pessoas. Não tem senso de E eu sou coletividade. exato, e eu assim, eu falando até de espaço físico mesmo, porque eu sou uma pessoa alta e eu não preciso ficar esbarrando em ninguém, passando a mão em ninguém, e tem gente que não consegue. Então já me deu muita vontade de brigar assim, sabe? Mas eu fui lá, racionalizei, né? Porque eu não sou um animal, como a gente falou antes. Pois é. Mas E é sempre bom ter amigos perto, porque eu lembro que no carnaval uma vez uma menina caiu em cima de mim. Vocês acham que mulheres não caem do céu? A mulher caiu em cima de mim, derrubou toda a bebida em mim, derrubou o cartão dela. Você lembra disso? Ah, agora eu lembrei. Essa foi a única vez que eu acho que eu quis brigar de fato. Aí meus amigos falaram, não, Sofia, não, relaxa e tal. Aí eu só peguei o cartão dela e depois eu quebrei no meio. Foi só isso. Carnaval, né, gente? É isso. Essa coisa. Mas não briguem na rua e não controlem um pouco essa impulsividade, né? Gente, é isso. É isso. Temos. Obrigada, gente. Comentem aqui os sentimentos ruins que vocês odeiam sentir, as impulsividades de vocês, como vocês controlam isso, ou como vocês não controlam, como vocês externalizam. Enfim, eu sou a Sofia. Eu sou o Felipe. E esse foi o Sofia em Off.